Graça e paz a todos os que estão conectados conosco nesta live e a todos que assistirão a este vídeo que estaremos gravando esta mensagem de hoje. Estamos uma vez mais no nosso momento de fé, que nos foi dado por Deus para que nós estejamos fortalecidos na fé e assim possamos agradar a Deus. Hoje nós estaremos estudando sobre o milagre que aconteceu com o apóstolo São Paulo, a cura da visão, né, a restauração da sua visão. Mas nós vamos ler um texto que fala da sua conversão e aí logo em seguida o que aconteceu com a sua visão. E claro que eu estarei trazendo uma breve mensagem com foco maior no milagre que aconteceu da restauração da visão. Pastor Evandro, de São Sebastião do Paraíso, da Igreja da Missão Arca da Aliança, vai ler para nós o texto que se encontra em Atos, capítulo 9, versículos 1 a 20. Por favor, Evandro, por gentileza, pode ler o texto. Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu te mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas
pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Nosso Deus, querido Pai Celestial, aí está lida a tua palavra, Senhor, e a aclamamos aos nossos corações e pedimos o teu Espírito Santo que nos ilumine para compreendermos a tua mensagem para as nossas vidas e assim fortalece a nossa fé em ti e na tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então vemos aí a conversão do apóstolo São Paulo. É um texto assim riquíssimo, maravilhoso, e que vê a transformação daquele homem, antes um perseguidor dos cristãos e depois agora um grande pregador do evangelho, né? Deus realmente traz naquele homem uma unção sobrenatural. E veja bem que Deus promove aquele encontro com ele. Ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele num jato de luz. Eu sou a luz do mundo, né? Que coisa fulgurante. Ele vê Jesus, ele tem um encontro com Jesus. Veja que ele perguntou quem era e Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Então, o próprio Jesus se identificando a Paulo para dar a conhecer a ele a grandeza do seu poder e a sua missão que ele tinha de trazer a salvação a todos nós. E vemos aí uma transformação muito grande. E ele fica cego, Saulo então fica cego, ele não consegue agora enxergar mais, e ele queria saber agora o que ele vai fazer. E Jesus fala com ele para ir para a cidade, que depois lhe seria dito. E ele então é conduzido pelos seus amigos, que também ouviam a voz, mas não tiveram a visão. Interessante. Jesus não apareceu a eles, eles ouviram a voz para confirmar, né? Para que eles não negassem a Paulo aquilo que ele estava dizendo, de que ele teria que ir para a cidade e tudo. E eles o levam para a cidade. E aí vocês acompanharam aí a leitura, o que foi acontecendo. Ele vai, fica na casa de Judas, né, um dos discípulos lá, e Deus então providencia a cura da sua cegueira depois de 3 dias. Ele fica 3 dias jejuando e orando. E interessante, quando Deus fala para Ananias ir a ele, Deus avisou que ele, a Paulo, ele tinha dado uma visão também de que Paulo estava lá em oração e que ele deu a ele a visão de que ele viria um homem chegando, colocando as mãos sobre ele, orando e o curando. Ele teve a visão da sua cura enquanto ele estava naquele processo de espera. Tudo isso nos ensina coisas preciosas, irmãos, né? Deus restaura a sua visão e ele tem uma transformação enorme, não é? A maneira que ele via antes as coisas, ele via Deus e o mundo, era totalmente diferente do que ele passa a ver depois. Ele teve o que se chama realmente, em grego, a metanoia, a transformação total, né? Antes, como é que era a vida dele? Aí no texto diz que antes ele respirava ameaças e morte. Já pensou uma pessoa... Agora, presta bem atenção, eu quero chamar a atenção para isso. Ele não acreditava em Deus? Ele acreditava em Deus, sim. Ele era um dos religiosos que acreditava em Deus e perseguia os cristãos exatamente por pensar que era uma seita diferente, que era contrário à sua própria religião. Veja bem como o tradicionalismo religioso não permite que a fé esteja sintonizada em Deus. Ela sintoniza nos seus princípios, nas suas estratégias, nas suas homilias, mas ela não sintoniza em Deus como é devido. Né? Por isso Jesus disse, olha bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora Paulo encontra com Jesus, então ele tem a vida transformada. Agora a religião não conseguiu levá-lo a Deus.
na sintonia com Deus, mas Jesus agora o leva à sintonia com Deus, certo? Então, antes ele respirava ameaças e morte. Agora vem ele, então, ele se arrepende e depois é batizado e depois se transforma num pregador, né? O arrependimento, o batismo e a sua coragem na pregação do evangelho demonstra a grandiosa transformação da vida que pode ser para qualquer um, não é? Qualquer pessoa pode passar por essa transformação, mas é necessário que haja o arrependimento, né, da sua própria maneira de pensar, da sua própria maneira de conduzir, da sua própria, vamos dizer, da sua própria religiosidade. Então, arrepender-se e realmente entregar-se à vontade de Jesus, obedecer o Senhor, e aí então ser batizado e realmente passar a ser um discípulo de Jesus, né? A fé em Jesus Cristo fez isso com ele. Ele passou a ter a fé em Jesus, né? A fé em Jesus e a submissão à vontade do Senhor. São duas coisas que caracterizam a transformação de Paulo. Agora, antes ele perseguia, agora ele tem a fé em Jesus. Antes ele era um revoltado e agora ele é um obediente à vontade de Deus, né? Vamos resumir então e entender isso. Para todos que estão acompanhando já há tempo, sabe que a fé ela tem o sentido de sintonia, né? Como o pastor ali lembrou quando conversávamos, que eu expliquei que a fé, na palavra latina fides, significa sintonia, né? E fidelidade também é sintonia. Então, a fidelidade de Deus é a fé que Deus tem para conosco, certo? A fé de Deus é a fidelidade, que é sintonia. Deus está sintonizado conosco 24 horas por dia. E nós sintonizamos a Ele quando nós decidimos crer pela fé. E volto a explicar aquilo. O objeto da fé nunca é tocado, não é visto e não é explicado até que aconteça, certo? Então, por exemplo, eu espero que vou ser curado, mas eu não estou vendo a cura, não toco na cura e não explico a cura. Isso é pela fé. Quando o médico diz, não, isso aqui é fácil de dar explicações, então não é fé. Nós temos a esperança de ser curado, porque existe o medicamento tal, existe o médico tal, o tratamento tal, isso é esperança na cura. Agora, a fé é quando perde as esperanças, não há explicação, não há como prometer uma cura, e eu creio que sou curado, que serei curado. Então, isso aí é fé. Eu decido crer pela fé. Nós já temos em nós, criados por Deus, os neurônios da fé, certo? E nós precisamos, a decisão de crer pela fé é nossa. Nós temos que decidir. E agora veja bem, Paulo, aí ele toma a decisão de obedecer ao Senhor. Ele toma a decisão de fazer aquilo que Jesus está falando. Então, tudo pela fé. Ele não estava vendo nada, ele falou, vai para a cidade, que lá será dito o que fazer. Então, vem essa decisão pela fé. Vamos sintonizar, então. Onde nós vemos aí a fé divina. A fé divina, a fidelidade de Deus, está em Jesus que aparece a Paulo, certo? Jesus vem com a sua fidelidade e se apresenta a ele. Está também no Espírito Santo, a fé divina está no Espírito Santo, quando processa a cura de Paulo, da sua visão, e quando Paulo prega também. É o carisma do Espírito, o poder do Espírito, que o leva a ter a coragem, aquele fervor para pregar agora a Jesus, certo? Então, aí é a fé que temos em Deus Pai, ela se expressa na pessoa do Filho, que é Jesus, que se apresenta a Paulo, ela se expressa na pessoa do Espírito Santo, que cura Paulo e lhe dá poder para pregar. Aí nós vemos a fé divina, certo? Agora, e a fé pessoal? Aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, que há um elemento assim relativamente novo, é a fé pessoal.
ela aparece primeiro em assintonia com Deus, ela não está sintonizada no Espírito Santo de Deus. Por quê? Ela está presente na vida de Saulo, ela está presente naquele perseguidor, certo? Mas ela está presente em sintonia com a sua religiosidade, com os princípios do Sinédrio, com os princípios dos judeus, não sintonizada no Espírito de Deus. Ela vem depois sintonizada por causa do encontro com Jesus, certo? Então, a fé pessoal, ela está em assintonia e ela é transformada em sintonia pela fé em Jesus. Olha que coisa linda. Quando ele encontra com Jesus e agora ele crê naquele Jesus que está falando com ele, então agora ele passa a ter a fé sintonizada em Deus, sintonizada no Espírito Santo, sintonizada no Deus Pai, por causa de Jesus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus ali está presente com ele. Aleluia. Amém? Então, essa é a fé pessoal, que antes em assintonia com Deus, agora ela é transformada e entra em sintonia. Antes ela estava, como vamos dizer, no rádio, né? O rádio está com muita conexão, mas não está ligado na emissora principal. Então está aquele ruído, voz daqui, voz dali, ruído daqui, ruído dali, está acreditando em tudo, acreditando em tudo. Então está pegando tudo enquanto é ruído, mas não está sintonizado na emissora que precisa estar. Agora, ela sintonizou em Deus através de Jesus, acabou o ruído. É lindo isso, acabou tudo enquanto é ruído. Paulo passa a ter uma fé genuína na pessoa de Deus por causa do encontro com Jesus. Amém? Essa é a fé pessoal que estava em assintonia e ela entra em sintonia no encontro com Jesus. E a fé eclesial, a fé do grupo, a fé da igreja, ela aparece, né? Numa maneira religiosa, nos religiosos, também em assintonia com Deus. Ela estava em sintonia com tanta coisa, menos com o próprio Deus, porque não recebia Jesus, certo? Mas ela aparece em sintonia na pessoa dos discípulos, com quem Paulo se reúne depois, os discípulos que já entram em contato. Lembra que ele, depois de curado, ele reúne-se com os discípulos e passa a pregar nas sinagogas. Essa reunião dele com os discípulos cria, então, essa fé eclesial, a fé do religare, da verdadeira religião, que é religare, ligar-se de novo através de Jesus Cristo, né? Está ligado agora em Jesus Cristo. Essa é a fé eclesial, certo? Quando Jesus fala para Paulo, para elucidar aqui qualquer dúvida, dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Agrilhão é uma ferramenta pontiaguda, penetrante. A palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra até a alma, certo? Então, agora, dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Agora ele não vai mais contra os agrilhões. É linda a sua cura. Quando vem Ananias, impõe as mãos, Paulo estava ali orando e jejuando, recebe a visão que um varão viria, e esse varão vem mesmo, e Ananias fala com ele, olha, Jesus que te apareceu, mandou-me te curar, né? Em nome dele, impôs as mãos e cai como escamas dos seus olhos, para que outros vissem também, né? Não precisava cair essas escamas, mas caiu, né? Na presença de Deus, a catarata cai, o estigmatismo cai, né? Tudo cai. Aleluia! E Paulo passou a ver, dentro de uma nova visão. Agora, a ótica dele é totalmente transformada. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra viva e eficaz, te agradecemos pelo poder da tua palavra que nos leva a sintonizar mais com o Senhor, para que tenhamos mais sintonia com teu Espírito Santo, e assim possamos ter, ó Deus, o arrependimento de todo o nosso passado e termos, ó Deus, o batismo do teu Espírito e recebermos o teu poder para anunciar o teu evangelho. Te agradecemos as bênçãos desta palavra, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.